Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda parte da videoaula 1 da disciplina Desenho Técnico. Nessa segunda parte, nós vamos falar sobre a projeção ortogonal. Nós vamos conhecer aí os principais elementos da projeção para que a gente possa entender bem as vistas ortogonais, ou seja, o processo mongiano de projeção. Vamos lá? Bem, para entender bem o que é vistas ortogonais, que é projeção ortogonal, nós vamos primeiro conhecer alguns elementos. Bem, quando nós estamos desenhando um objeto, nós temos primeiro o observador, que é você que está desenhando, quem está olhando para o objeto. Nós temos, é claro, o objeto e aí nós temos o plano de projeção. Tranquilo? Então nós temos observador, objeto e plano de projeção. Bem, entre o observador e o objeto, nós temos o que nós chamamos de centro de projeção, ou seja, são os raios visuais do observador, não é isso? Nós estamos observando um objeto X. Bem, esse objeto ele será projetado ali no que nós chamamos plano de projeção. Então, as linhas que estão entre o objeto e o plano de projeção são chamados raios projetantes, ok? Bem, e aí, é claro, quando o observador olha para esse objeto, ele será projetado, aquela face que ele está vendo, será projetada no plano de projeção e aí nós teremos o objeto projetado, ok? Vamos lá. Bem, na projeção ortogonal, isso é muito importante. Na projeção ortogonal, a figura, o objeto ou a figura que está entre o plano de projeção e o observador, ela tem que ficar paralela ao plano de projeção. Isso é muito importante, nós vamos falar isso várias vezes, ok? Então nós temos ali o objeto, temos o observador e nós temos o plano de projeção. Bem, reparem que todas as linhas, os raios projetantes que estão saindo desta vista aqui, estão indo para o plano de projeção, todas essas linhas são paralelas. Então os raios projetantes todos são paralelos. Isso é muito importante, ok? Bem, então a figura projetada, quando o observador olha para esta figura estando paralela ao plano de projeção, a imagem que será projetada, ela ficará em verdadeira forma, em verdadeira grandeza, ok? Nós vamos entender melhor isso em outros exemplos. Vamos lá. Bem, toda a superfície paralela ao plano de projeção, ela fica em verdadeira forma, verdadeira grandeza. Não podemos esquecer isso de forma alguma, ok? Então, objeto, observador. Observador olha para o objeto, esse objeto é projetado em um plano de projeção, a projeção desse objeto é o próprio objeto em verdadeira forma e verdadeira grandeza. Bem, nem todo objeto tem superfícies que são paralelas ao plano de projeção. Existem objetos que a superfície do próprio objeto é inclinada. Aqui nós vemos um exemplo assim. Nós temos um objeto que lembra uma figura que parece um L, ali em branco. E temos uma parte que está em azul, essa parte está inclinada, ok? Bem, esta parte inclinada não ficará em verdadeira grandeza. Por quê? Porque ela não está paralela com o plano de projeção, Então, para que fique paralela com o plano de projeção, nós precisamos olhar a 90 graus. Então, o objeto, essa face, ela está perpendicular com o raio visual do observador, ou seja, estou olhando a 90 graus, porém, ela não está paralela com o plano de projeção. O que está paralelo é a forma em L. A em azul, que está inclinada, não está paralelo. Por isso, quando nós a projetamos no plano PV, ela fica deformada, ou seja, ela fica menor. Ok? Bem, superfícies que não estão paralelas, que são perpendiculares, nós não veremos a superfície em verdadeira forma, nós veremos apenas uma linha. Podemos observar no exemplo, que aquela imagem lá, a figura, que agora é um L, porém ele está perpendicular com o plano PV, quando o observador olha ali, para aquela imagem, ele verá, na verdade, duas linhas, não é isso? Nós temos a linha de cima e a linha de baixo. Então, quando você projeta esta figura no plano de projeção, a imagem que vai aparecer, essa projeção resultante é apenas uma linha. Bem, aqui nós temos o seguinte exemplo. Temos três figuras. Nós temos um cilindro, nós temos aí um prisma de base quadrada e temos um prisma de base triangular. Reparem que a projeção do cilindro, a projeção do prisma de base quadrada e a projeção do prisma de base triangular,
nós temos aí, as três projeções são idênticas. O que nós temos ali? Nós veremos um retângulo, ok? Então nós temos PV na primeira figura um retângulo, na segunda retângulo, na terceira figura também um retângulo. Então as projeções ortogonais, elas são usadas para representar essas formas tridimensionais, transformando-as em superfícies bidimensionais. Bem, podemos perceber, como eu disse, que essas três figuras, apesar de serem completamente diferentes, a vista frontal, ou seja, a projeção da imagem que nós estamos vendo, né, no plano de projeção PV, são idênticas. Não é isso? Por quê? Porque todas elas estão paralelas ao plano de projeção. Bem, porém, nós sabemos que, se olharmos somente a vista frontal, nós não conseguiríamos identificar a forma da figura, não é mesmo? Se eu olhasse somente ali aquela figura, né, que é da retangular, mostrando o cilindro, ou então da segunda figura ou da terceira, eu não conseguiria identificar essas imagens. Porém, para ver essa segunda imagem, nós precisaríamos então de um outro plano, ok? Então nós temos aí o plano chamado plano horizontal de projeção. Então esse objeto ele será projetado tanto na vista frontal, para a gente ver, né, aí esta imagem frontal, como olhando por cima para ver a imagem superior. Agora sim, com essas duas vistas, né, com esses dois planos PV e PH, nós conseguiremos entender o objeto sem problema. Então vamos analisar aí. Nós temos ali o cilindro. Quando eu olho o cilindro de frente, nós veremos um retângulo. Se eu olhar por cima, eu verei exatamente o perfil, que é um perfil cilíndrico. O mesmo vai acontecer na segunda imagem, que é um prisma de base quadrada. Quando eu olho de frente, eu tenho um retângulo, igual à primeira imagem. Quando eu olho por cima, nós teremos agora a forma da base, que é uma base quadrada. Bem, o terceiro objeto, que é o prisma de base triangular, quando a gente olha de frente também, nós temos aí o retângulo, como já foi dito anteriormente. Quando eu olho por cima, agora sim, eu tenho essa forma triangular. Agora sim, né, a gente consegue identificar os objetos com duas vistas. Apenas umas nós vimos que é meio complicado. Agora fica mais fácil. Reparem que nós temos ali a vista frontal e a vista superior, ou seja, as vistas ortográficas desse objeto. Fica muito mais fácil de entender. Bem, eu quero chamar a atenção, apesar que na videoaula à frente, né, nós iremos aprofundar mais, nós temos aí uma linha nova que apareceu no desenho, ok? Nós temos uma linha tracejada. Reparem que as duas primeiras imagens, as duas primeiras figuras, nós temos uma linha traço e ponto. Na terceira não existe essa linha. Por quê? Bem, esta linha traço e ponto, ela é utilizada em desenho quando nós temos objetos simétricos, ou seja, um lado é igual ao outro, ok? Então vamos lá. No primeiro desenho, que é o prisma de base quadrada, nós podemos perceber que na vista frontal, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Por isso nós colocamos essa linha traço e ponto, mostrando aí que há uma simetria. A mesma coisa acontece, né, na segunda imagem do cilindro. Bem, a terceira imagem, que é o prisma de base triangular, a gente pode perceber que não há simetria ali, por isso que essa linha não entra. Na vista superior, acontece a mesma coisa. Quando nós olhamos ali o objeto, né, a vista superior do primeiro prisma, base quadrada, o quadrado é simétrico, do lado direito, lado esquerdo, a linha acima e a linha abaixo de centro também é uma simetria, por isso que essa linha se cruza, ok? O mesmo acontece, né, na superfície cilíndrica. Já a terceira imagem do prisma retangular, né, do prisma que tem a base triangular, não acontece porque aquele triângulo não tem simetria, ok? Bem, porém, como nós vimos, não é possível, às vezes, você representar um objeto apenas em duas vistas. Objetos simples, como o que nós vimos, tranquilo. Com duas vistas você consegue muito bem, a partir da visão, né, da vista ortográfica, você consegue ter uma visão tridimensional. Porém, alguns objetos são mais complexos. Para isso eu preciso de mais vistas, ok? Então nós temos aí um exemplo de um objeto onde será necessário desenhar mais vistas. Apenas duas vistas não seria tão fácil assim identificar, né, esse objeto. Bem, quando tivermos aí a terceira vista, nós teremos então três planos. Então entrará mais um plano. Eu tenho o plano PV, que é o plano onde será, né, projetado a vista frontal, o plano horizontal, onde nós iremos projetar a vista superior. Agora entrou mais um plano, que é o plano lateral de projeção, onde nós iremos projetar a visão lateral, ok? Bem, agora fica muito mais fácil, não é isso? Vejam que
mesmo se não conhecêssemos aí a perspectiva, com aquelas 3 vistas, né, as vistas ortográficas do objeto, utilizando essa linguagem gráfica do desenho, a gente conseguiria tranquilamente identificar esse objeto, né? Então nós temos ali a vista frontal do objeto, que tem uma forma de L. Olhando por cima, nós temos 2 retângulos, que é a vista superior. Olhando lateralmente, nós temos 2 retângulos ali, que é a vista lateral, ok? Juntando esses objetos, como nós fizemos lá, né, na parte 1 da nossa videoaula, lembra que nós mostramos os triângulos, os quadrados, né? A gente montando essa parte, nós conseguiremos chegar a essa visão, que é a perspectiva. Bem, no desenho técnico, essas vistas ortográficas, elas seguem uma regra rígida. Isso é muito importante. O desenho técnico você não pode fazer como o desenho artístico, né? Desenhar de qualquer maneira de acordo com o gosto do artista. Não é bem assim. As regras são rígidas. O desenho ele é regido por normas técnicas da ABNT. Então vamos lá, vamos ver como que essa coisa funciona. Bem, toda vez que formos projetar um objeto, nós temos que colocar o objeto exatamente nessa posição. Vamos imaginar o objeto aí, né, no espaço, e o observador estará olhando para esse objeto. Então, como vimos, esta vista frontal será projetada lá no plano PV, a vista lateral será projetada no plano PL e a vista superior será projetada no plano PH, ok? Bem, fazendo o que nós chamamos de rebatimento, ou seja, nós não vamos fazer os nossos desenhos, os nossos projetos dentro desse plano de projeção. Esse plano de projeção ele vai ser imaginado depois aberto. Nós vamos abrir esse plano. Nós damos o nome a isso de rebatimento, ok? E aí nós teremos o que nós chamamos de épura, que é o rebatimento desse plano. Nesta épura, nós veremos aí as vistas. Então nós temos no plano PV a vista frontal, logo abaixo nós temos, né, aí no plano PH a vista superior e do lado nós temos a vista lateral, ok? Bem, agora é com você. Vamos ver se você consegue. Analise bem esse desenho, né? Nós temos ali a vista frontal do objeto, que lembra, né? Parece um U com L, uma visão mais ou menos assim, né? E aí nós temos a vista superior. Olhando por cima do objeto, nós temos 4 retângulos. Lateralmente, nós temos lá 2 retângulos. Aqui aparece algo novo, que eu também quero chamar a atenção. Como no desenho anterior nós vimos uma linha nova, que é a linha traço e ponto, aqui também aparece uma linha diferente. É aquela linha tracejada. Para que serve essa linha em desenho? Bem, linha tracejada, ela mostra aquela parte que está oculta, ou seja, um detalhe que está escondido, está atrás do nosso desenho, ok? Então, detalhes que a gente consegue visualizar de bate-pronto, né? Você olhou e viu aquele detalhe, chama detalhes visíveis. Esses detalhes são representados com uma linha contínua cheia. E os detalhes que a gente não consegue visualizar porque está escondido, mas são detalhes que existem, ele é representado com essa linha, que é uma linha tracejada fina. Tranquilo? Então nós temos ali, né, na vista lateral, 2 retângulos em linha cheia e um retângulo com linha tracejada, porque ele está oculto. Bem, no nosso próximo bloco, né, nós veremos aí os princípios básicos da geometria descritiva, que vão exatamente, né, nos dar mais subsídios para que a gente possa entender melhor essas vistas ortogonais, ok? Nós vamos dar uma pausa agora, né, para um café. Aguardo você até a nossa próxima etapa. Até lá!